Então, boa noite, pessoal. Vamos terminar o nosso simulado 3 aí, fazendo as questões de biologia, né, que ficaram restando aí. Então, a questão 1, questão de bioquímica, tá? Meio misturada com o sistema digestivo, pelo menos no enunciado, né? Mas a pergunta é uma pergunta de bioquímica mesmo. As fibras vegetais são importantes na alimentação, promovendo saúde digestiva, prevenindo a constipação intestinal, controlando níveis de açúcar e colesterol e ajudando no controle do peso, que contribui para o bem-estar geral. Olha, né? Isso aí é muita coisa, né? Primeiramente, que fibras vegetais são essas, né? Essas fibras vegetais, certo? Elas são formadas de celulose. Pronto, matei a questão, tá? A celulose, ela não é digerida em nosso organismo, certo? Ela não é digerida. Então, praticamente, do jeito que ela entra na alimentação, ela sai nas fezes, tá? Por que que ela não é digerida? Porque nós não produzimos enzima para digerir celulose. Seria a enzima celulase, tá? Na verdade, nenhum animal produz enzima para digestão de celulose. Os animais que conseguem digerir celulose, como coelho, cavalo, vaca, cupim, tá certo? Eles têm no tubo digestivo deles micro-organismos que produzem as enzimas para a digestão de celulose. É aquela história de mutualismo, né? Os micro-organismos ajudam a digerir a celulose, né? Isso é bom para o animal, certo? E os micro-organismos têm ali aquele abrigo, têm ali a celulose e ficam como uma parte desse produto da digestão, né? Que é carboidrato, que é glicose, certo? Agora, como é que promove a saúde digestiva uma vez que a celulose não é digerida? Primeiro, que ela forma massa, né? Forma massa. Então, a massa, né, no bolo fecal, tá? No bolo fecal, ou seja, nas sobras, né? A massa é extremamente importante para estimular a defecação, tá? Então, se a gente não come fibras, a gente vai demorar mais para defecar, né? E isso não é bom, tá? Esse resto, né, da alimentação ficar muito tempo no nosso tubo digestivo, por várias razões, tá? Por várias razões. Se o bolo fecal, se o bolo fecal fica muito tempo no nosso tubo digestivo, ele acaba perdendo muita água, tá? Endurecendo, né? Dificultando, então, a defecação, tá? Dificultando bastante a defecação, o famoso intestino preso, né? Agora, podemos concluir, então, que as fibras ajudam o trânsito intestinal, certo? E aí, o que acontece? O colesterol presente na alimentação, tá? Quando o trânsito intestinal é bom, tá? O colesterol presente na alimentação e também na nossa secreção da bile, tá? Que tem colesterol, ele passa então pelo tubo digestivo e sai nas fezes. Então, o bom trânsito intestinal, tá? Controla os níveis de colesterol, certo? E torna mais lento, né, a digestão de carboidratos. Então, fornecendo açúcar para o nosso corpo de uma maneira mais controlada, certo? Então, isso ajuda nos níveis de açúcar, ajuda nos níveis de colesterol e ajuda no controle do peso, tá? Então, fibra é importantíssima. Agora, a fibra vegetal, quimicamente, então, é celulose. Celulose é um polissacarídeo, né? É um polissacarídeo. Celulose é um polímero, né?
é um polímero, molécula grande, né, da glicose, né, formado pela ligação, então, de muitas moléculas de glicose, certo? Então, ele é um polissacarídeo, né? Glicose é um monossacarídeo, celulose é um dos polissacarídeos, tá? Vou colocar aqui, né? Ah, já coloquei ali em cima, celulose e tal. Muito bem. Então, fibra vegetal é isso, tá? Então, quando fala em fibras da alimentação, está falando de fibras vegetais. Porque tem fibra de proteína, né? Tem outras fibras também. Mas quando você fala a importância das fibras na alimentação, você está se referindo a fibras vegetais, fibras de celulose. O vírus HIV, agente infeccioso causador da SIDA, é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. É o nome em português da AIDS, né? AIDS é o nome em inglês, certo? Então, AIDS é o nome em inglês, tá? Em português, né, é a tradução de AIDS, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, é um vírus que provoca deficiência imunológica, né? Então, o vírus HIV infecta determinadas células humanas, tá? Que são as famosas células CD4, tá? O que é isso? São células que têm uma proteína chamada proteína CD4 na sua superfície, tá? O vírus, ele ancora nessa proteína CD4 e por ali ele invade a membrana, invade a célula, tá? As principais células CD4 são células de defesa, são os famosos linfócitos T, né? As principais células que controlam nosso sistema imunológico. Por isso que a AIDS, né, a SIDA, prejudica o sistema imunológico, tá? Porque o vírus ataca exatamente as células que controlam o nosso sistema imunológico. Considerando o esquema abaixo, qual a sequência de eventos a partir da introdução do material genético viral, tá? Necessária, tá? Para a produção de suas proteínas, tá? Então aqui, ó, eu tenho quatro eventos, né, envolvendo material genético e proteína, tá? O evento um é a autoduplicação do DNA, certo? É a autoduplicação do DNA, o evento um, certo? O evento 2 é a formação de RNA a partir do DNA, né? Formação de RNA a partir de DNA é a transcrição. E o evento 4 é a produção da proteína lá no ribossomo, né? Lá no ribossomo, certo? A produção da proteína a partir da informação genética do RNA, que é a tradução. Tradução, tá? Então, autoduplicação, duplicação do DNA, DNA originando DNA. Transcrição, formação do RNA, tradução, produção de proteína. E aqui nós temos a transcrição de trás para frente, né? Famosa transcrição reversa, né? Que acontece em alguns organismos, como o vírus HIV, como o vírus HIV, tá? Então, quais são as condições necessárias para a produção de proteína? O vírus HIV é um vírus RNA. Ele é um vírus RNA. Ele não é DNA, ele é RNA. Então, o que acontece? O RNA é colocado dentro da célula, tá? Aí esse RNA origina uma molécula de DNA. Essa molécula de DNA
prende no material genético da célula, prende no material genético da célula, tá? Lá nos cromossomos, transcreve, forma RNA mensageiro, que liga nos ribossomos, né, nos ribossomos da célula parasitária, e produz proteína. Tá? Então, o primeiro evento é a introdução do RNA, ele sofre transcrição reversa, formando DNA. Esse DNA se prende no DNA celular, transcreve agora no sentido normal, produz RNA, que liga no ribossomo, traduz em proteína. Então, a sequência é 3, 2, 4. Tá? 3, 2, 4. Letra D. Você poderia imaginar, tá, a transcrição reversa, a autoduplicação do DNA, a transcrição e a tradução. Só que essa autoduplicação do DNA não é necessária. Ela não é necessária para a produção de proteína. Ela é necessária quando a célula dividir, né? Se a célula dividir, se ela não morrer antes, aí o DNA duplica, tá? E aí vai duas células filhas contaminadas com o vírus HIV. Mas isso não é necessário para a produção de proteína. Então, a sequência 3, 1, 2, 4 não é uma sequência boa. Inclusive, eu não coloquei entre as alternativas para não gerar confusão. Para não gerar confusão. Tá? Então, aqui, ó, transcrição reversa, transcrição, tradução. Para a produção de proteína, não é necessário que o DNA duplique. Beleza? Tá? A tradução pode ser chamada de síntese, síntese de proteína, né? Tradução, síntese de proteína, tá? Apesar de que, de uma maneira mais geral, tá? A síntese de proteína envolve a transcrição e a tradução, né? A síntese de proteína envolve a transcrição e a tradução, tá? Mas pode chamar, sim, a tradução de síntese de proteína, não é pecado, não, tá? Não é pecado, não. Não vai morrer por causa disso, não, tá bom? Então, questão 1 e 2 já foram, né? As questões de química, tal. Questão 3. Uma cercária, que é a forma larval aquática do verme da xistose. Questão sobre xistose? Não, calma aí. Uma cercária penetrou na pele de uma pessoa, chegando então a uma veia e transformando-se em esquistossômulo, tá? Então, a xistose é uma doença que a gente contrai dentro d'água, né? Então, tem lá o caramujo contaminado, ele libera uma larva chamada cercária, essa cercária penetra na nossa pele, entra numa veia, perde uma parte dela, que é o rabinho dela, e se transforma em esquistossômulo. Esse esquistossômulo é levado pela circulação até chegar no destino dele, tá? Até chegar no destino dele, certo? Para chegar ao seu destino, qual que é o destino? Qual que é o destino dessa larva, né? O destino dessa larva são os vasos da parede do intestino, onde essa larva vai se transformar em verme adulto e vai reproduzir, tá? Então, para chegar ao seu destino, onde se transformará em verme adulto, o esquistossômulo deve passar pelo coração. Ao passar pelo coração, qual a sequência de cavidades cardíacas que o mesmo percorrerá? Tá? Então, na verdade, virou uma questão que de sistema circulatório. Claro que você tinha que saber o destino.
né? Que são os vasos da parede do intestino, tá certo? Mas virou uma questão do sistema circulatório. Então, se a cercária penetrou na sua pele e caiu numa veia, tá? Isso geralmente acontece nas pernas, mas pode ser no braço também e tal. Essa veia é uma veia da grande circulação, tá? Porque as outras veias que a gente tem tá lá no pulmão, tá? Então, a cercária penetra pela pele, não é pelo seu pulmão, tá? Então, ela penetrou pela sua pele, ela vai cair numa veia da grande circulação. As veias da grande circulação trazem o sangue venoso para o coração. E esse sangue que vem, então, para o coração, ele chega no átrio direito. No átrio direito. Então, átrio esquerdo está fora, átrio esquerdo está fora, tá? Chega no átrio direito. Aí o sangue que chega no átrio direito passa para o ventrículo direito, passa para o ventrículo direito, então, né, não passa para o outro átrio, não tem nem jeito, tem uma parede no meio, certo? O sangue que chega no átrio direito passa para o ventrículo direito e aí vai para o pulmão, pela veia, pela artéria pulmonar. E lá ele vai oxigenar. Ele oxigena lá no pulmão e volta para o coração, volta para o átrio esquerdo, tá? Volta para o átrio esquerdo, tá certo? E aí, nesse átrio esquerdo, né, ele passa para o ventrículo esquerdo e sai de novo do coração, sai pela artéria aorta, tá? Então, daqui, ó, do ventrículo esquerdo, ele vai sair do coração pela artéria aorta, tá? E vai para os vasos da parede do intestino. Vai para os vasos intestinais. Vai para os vasos intestinais. Então, o sangue passa duas vezes no coração. Não é uma vez só, não. Ele passa duas vezes. Da veia, né? Da veia da sua grande circulação, vem o sangue venoso para o átrio direito. Dali vai para o ventrículo direito, sai do coração, vai para o pulmão, volta no átrio esquerdo oxigenado, ventrículo esquerdo, sai do coração, artéria aorta, vaso intestinal, tá? Então, questão do sistema circulatório, meio misturada, né, com a doença e a xistose, que você tinha que saber, então, que o verme da xistose é um verme que fica na parede do intestino, nos vasos sanguíneos da parede do intestino, tá? Então, isso é importante lembrar, viu, gente? Sequência da circulação sanguínea, tá? Sequência da circulação sanguínea. Importante lembrar isso. Questões desse tipo aí não são incomuns, não, tá? É uma espécie de abelha. A cor do corpo e o comprimento das asas são controlados por dois pares de genes. Opa, dois pares de genes. Famosa segunda lei de Mendel, que se segregam de forma independente, tá? Segunda lei de Mendel, tá? Então isso aí, ó, não tem conversa, tá? Segunda lei de Mendel, certo? Estamos analisando dois genes ao mesmo tempo. O gene Bzão determina corpo preto, enquanto seu alelo Bzinho resulta em corpo amarelo da abelha. Para o comprimento das asas, o gene Azão determina asas longas, enquanto o alelo recessivo Azinho resulta em asas curtas. Olha, vou repetir essa informação aqui embaixo. Ó, Bzão, tá? É, corpo preto, Bzinho, corpo amarelo, tá? Azão, asas longas, Azinho,
asas curtas. Tá? Então, isso é bom a gente fazer, viu? Para não ter que ficar voltando no texto toda hora, perdendo tempo, tá? E acabar confundindo as coisas. Bom, um apicultor, né, um criador lá de abelha, cruzou duas abelhas heterozigotas para ambos os genes. Besão bezinho azão azim com outra besão bezinho azão azim. Qual a proporção fenotípica esperada na prole desse cruzamento? Tá? Então, esse cruzamento, besão bezinho azão azim, besão bezinho azão azim, se você quiser, você muda a ordem também, azão azim, besão bezinho, não vai fazer diferença, tá? Como é que você resolve isso aí? Primeiro, você tem que achar os gametas, né? Então, o gameta é o quê? Ó? As combinações possíveis. Bzão com azão, Bzão com azinho, Bzinho com azão e Bzinho com azinho. Achados os gametas, o gameta da primeira abelha é igual ao gameta da segunda abelha, você vai construir aquele quadro, tá? Você vai construir aquele quadro. Você vai colocar aqui, ó, 4 colunas, né? Uma para cada gameta, e 4 linhas também, né? Uma para cada gaveta, certo? Você vai construir aquele quadro. Aí você vai colocar aqui, ó, Bzão azão, Bzão azinho, Bzinho azão, Bzinho azinho, e aqui repete, né? Bzão azão, Bzão azinho, Bzinho azinho, faltou um aqui, Bzinho azão e Bzinho azinho. E aí você vai preencher o quadro, né? Você vai preencher o quadro e vai ver lá o que você tem, tá? Só que tem um detalhe. Esse cruzamento de duplo heterozigoto, tá? Esse cruzamento de duplo heterozigoto é um cruzamento clássico, tá? E a proporção esperada na descendência, nesse cruzamento clássico, é 9:3:3:1. Isso é cruzamento clássico. Vai dar 9:3:3:1. Esse é manjado, esse aqui é bom saber de cor, tá? Vai dar 9:3:3:1. Aí você olha aqui, ó. 9:3:3:1. 9:3:3:1. 9:3:3:1. Aí agora, né? Então, eu tô vendo aí, ó, que letra B não é e nem letra C, tá certo? Agora, eu tenho A, B, A, D e E que estão na proporção 9:3:3:1. Ah, mas aí é que entra a interpretação do 9:3:3:1. O que é 9? Indivíduos descendentes que têm as duas características dominantes, ou seja, corpo preto, asa longa. Corpo preto, asa longa. Então, 9 é corpo preto, asa longa, tá? Então, não é a letra A, tá certo? Não é a letra D. Então, ó, só pode ser a letra E. 9 significa ter as duas características dominantes. Corpo preto, asa longa. Corpo preto, asa longa. 3, uma dominante, corpo preto, e a outra recessiva, asa curta. 3, uma recessiva, corpo amarelo, e uma dominante, asa longa. E as duas recessivas, corpo amarelo e asa curta. Tá certo? Então, esse 9 aqui, que você vai encontrar aqui no preenchendo o quadrinho, né? É as duas dominantes. 3 é uma dominante, a outra recessiva. 3 é uma recessiva, a outra dominante. E é as duas recessivas. Então, né? Não precisa fazer o quadrinho, a não ser que você não lembra
dessa proporção clássica, aí você vai perder um tempo do caramba fazendo esse quadrinho, tá? E aí você vai achar a resposta tranquilo, tá? Agora, se você sabe a proporção clássica e sabe a- o significado da proporção clássica, você mata a questão rapidinho. O Ramon, tem outra proporção clássica? Tem. Tem a proporção da primeira lei, tá? Qual que é a proporção da primeira lei? Na primeira lei, quando você cruza heterozigotos, aí é uma característica só, né? O que que você acha na descendência? 3 para 1. 3 com a característica dominante, 1 com a característica recessiva, né? Então, primeira lei, a proporção clássica é essa. É o cruzamento de heterozigoto, dando 3 para 1. 3 dominante, 1 recessivo. E a segunda lei, a proporção clássica, então, do cruzamento de heterozigotos, que é o caso da questão, cruzamento de heterozigotos, né? É 9,331. Tá bom? Questão 5, uma questão de ecologia. O pessoal ama ciclo do nitrogênio na prova do Enem. Amam, tá? Água e todas as suas propriedades sempre caem. Gás carbônico, carbono, sempre cai. Por causa de aquecimento global, não sei o que, tal, tal. Mas o ciclo de nitrogênio também, tá? Ele aparece, porque ele é um ciclo mais complicado e ele tem grande importância aí para os seres vivos. O ciclo de nitrogênio na natureza garante a disponibilidade de nitrogênio em formas utilizáveis por plantas e animais. Plantas utilizam nitrato, por exemplo, e os animais utilizam o nitrogênio na forma de proteínas, tá? Presente nas proteínas, sustentando a produção de alimentos e o equilíbrio dos ecossistemas. Uma técnica de produção agrícola que faz uso diretamente de eventos do ciclo do nitrogênio é a adubação verde. Correto, correto. O que é adubação verde? Existem várias técnicas de adubação verde, tá? A técnica mais comum é plantar uma leguminosa de crescimento rápido, que a gente chama de forrageira, tá? Aí ela cresce, tal. Por que leguminosa? Porque nas raízes da leguminosa ocorre um negócio chamado fixação biológica de nitrogênio. Fixação biológica de nitrogênio. Essa fixação biológica de nitrogênio origina nitratos, amônia e nitratos, que são utilizáveis pelas plantas. Então, eu planto uma leguminosa de crescimento rápido, forrageira, tá? A mais famosa chama feijão de porco. Aí ela cresce e produz um monte de nitrato. Aí eu passo o arado, né? Mata tudo, tá certo? E misturo os restos vegetais dessas leguminosas com o solo. Isso aumenta o nitrogênio no solo. O nitrogênio na forma de nitrato, na forma de amônia, que as plantas utilizam, tá? Então, eu tenho lá o terreno. Planta uma leguminosa de crescimento rápido. Ela não presta para comer nem nada, não. Só que ela cresce muito rápido e produz muito nitrato, né? Na forma da fixação biológica de nitrogênio. Aí eu passo o arado, tá certo? E misturo, né? Vou colocar tudo verbo aqui no infinitivo, né? E vou misturar os restos vegetais dessa aí, né? Dessa leguminosa,
com o solo. Isso vai adubar o solo, vai aumentar o teor de nitrogênio no solo. Também vai aumentar a matéria orgânica retém água, é vantajoso. Então, isso é adubação verde, tá? Isso é a técnica de adubação verde. Compostagem não tem nada a ver com o ciclo do nitrogênio. Compostagem é quando você pega restos orgânicos, né? Deixa aquilo ali passar por um processo de fermentação, respiração, fermentação, gerando um adubo no final, que é chamado de composto orgânico, tá? Então, isso pode ser feito com resto de folhas, de plantas, tá? Mais cascas de verduras da cozinha, tal, né? Então, você mistura isso, deixa virar adubo. Então, isso chama compostagem. Irrigação por gotejamento é bacana, legal também, tá? Mas não tem nada a ver com o ciclo do nitrogênio. O uso de sementes híbridas, né? Que são sementes que têm um crescimento muito rápido, né? Principalmente do milho, tá? Tem nada a ver com o ciclo do nitrogênio. E correção do pH do solo também não tem nada a ver diretamente com o ciclo do nitrogênio. Pode até facilitar a ocorrência de ciclo de nitrogênio, mas não tem nada a ver diretamente, né? Uso diretamente de eventos do ciclo do nitrogênio. Não, não tem, tá? Então, aí, adubação verde seria a resposta, certo? É uma técnica de agricultura orgânica. Em vez de você comprar fertilizantes industrializados, né, você faz essa técnica, tá? De incorporar restos vegetais de leguminosas ao solo e aumentar, né, a oferta de nitrato. Em um determinado ambiente, uma população de aves passou por mudanças graduais ao longo de várias gerações, tá? Adaptando-se progressivamente às condições ambientais em constante transformação, certo? Essas mudanças resultaram em diferenças significativas nas características da população atual em comparação com as gerações ancestrais. Mas não houve divisão da população em novas espécies. Não houve divisão da população. Então, eu tenho lá, né, a população primitiva, tá? Ela foi passando por transformações, né, baseadas o quê? Na seleção natural, que foi selecionando os indivíduos conforme, né, as mudanças ambientais, quais eram os mais adaptados, até chegar na população atual, tá? Mas não houve bifurcação. Ah, formou duas espécies no final. Não, não teve essa bifurcação, tá? Não houve divisão da população em novas espécies. Esse processo de evolução contínua ao longo do tempo, evolução, evolução contínua ao longo do tempo, sem bifurcação em novas espécies. Isso se chama anagênese. Anagênese. Quando bifurca, aí é cladogênese. Aí é cladogênese, tá? E a cladogênese é quando forma novas espécies. Então, tem dois tipos de cladogênese: por especiação em ambientes diferentes, né? Aquela população se divide em duas populações em ambientes diferentes, chama especiação alopátrica, ou isso acontece no mesmo ambiente, que chama especiação simpátrica, tá? Então, a cladogênese é quando bifurca. E aí tem esses dois tipos de cladogênese, tá? Bifurcar em duas espécies, cada uma num ambiente diferente ou no mesmo ambiente. No mesmo ambiente é mais raro
está muito relacionado com a ocorrência de mutações de grande impacto no organismo, tá? Deriva genética não tem nada a ver com isso. Deriva genética é a flutuação da concentração, da concentração não, da frequência dos genes, azão e azim, por exemplo, ao longo do tempo. Uma flutuação da frequência, da quantidade de azão e azim ao longo do tempo, ao acaso. Não tem nada a ver com seleção natural, etc. Tá? Então, o conceito de anagênese e cladogênese, tá? Anagênese é isso. Se bifurcar, aí é cladogênese. Bom? Cuidado, hein? Tá? Cuidado, tá? Isso aí tá na beiradinha para cair na prova do Enem, tá? Eles já ensaiaram perguntar isso já. A figura abaixo mostra a proporção entre partes do tubo digestivo em duas espécies de peixes, tá? Nós temos aqui duas espécies de peixes. Aqui uma régua, né, para servir de comparação. Aqui o estômago em comparação com o intestino. Aqui o estômago em comparação com o intestino. Gente, isso é de um livro de biologia antigo pra caramba, tá? Eu não estudei ainda não, tá? Eu não estudei ainda não, mas eu comprei, são dois. Esse aqui, então, é um dos volumes, né? A figurinha tá aqui, ó, tá? A figurinha tá aqui. É um livro antigo pra caramba, eu gosto desses negócios, sabe? Eu gosto, dou umas lidas de vez em quando, tal. É de 1972, de um biólogo chamado Oswaldo Frota Pessoa, que começou, né, dando aula de biologia, escrevendo livro de biologia, etc. E é um geneticista, é um grande geneticista da Universidade Federal do Paraná, certo? E eu comprei esse livro aí, eu gosto de ver essas coisas. E então tem essa figura aí bastante interessante no livro, tá? Bastante interessante. Então, o que que você deduz disso aqui? Proporcionalmente, o estômago. Você vê que os estômagos são do mesmo tamanho, mas proporcionalmente, nesse primeiro peixe, o estômago é maior que o intestino, proporcionalmente, né? Em relação ao tamanho do intestino, o estômago é razoavelmente grande. Agora, nesse outro, em relação ao tamanho do intestino, o estômago é pequeno, tá certo? Quer dizer, esse aqui, ó, o estômago seria um terço, né, do tubo digestivo do peixe. Nesse aqui, não dá nem para contar, né? O estômago ia ser o quê? Um décimo ou menos do tubo digestivo desse peixe de carne, certo? Então, o observado permite concluir que o primeiro peixe é de água doce, o segundo de água salgada. Isso não tem nada a ver com o tamanho de estômago e intestino. Pertence ao grupo dos osteíctes e grupo dos condrictes. Não, pelo jeitão aqui, os dois são osteíctes, peixes ósseos, tá? Condricte é tubarão e raia. Não está com cara que nenhum dos dois é tubarão e raia, tá certo? Não está com cara disso, não. O primeiro respira por pulmões e o segundo por brânquias. Não, são peixes típicos aí. Os dois respiram por brânquias, não tem nada a ver. E isso também não tem nada a ver com o tamanho de estômago e intestino. O primeiro é predominantemente carnívoro e o segundo predominantemente herbívoro. Exato, exato. Animais que são predominantemente carnívoros, o estômago é proporcionalmente grande. E animais que são predominantemente herbívoros, o estômago é predominantemente pequeno, tá? Vive mais próximo do fundo e o segundo vive mais próximo da superfície. Não, tem nada a ver com estômago e intestino. Bom, então é isso, tá? Carnívoros têm estômago proporcionalmente maior, né, no caso aqui um terço do tubo digestivo, do que herbívoros. Agora, se você conhecesse os dois peixes, né, você matava a questão rapidinho, tá certo? Você matava a questão rapidinho. Algum pescador aí conhece, ou pescadora, né, conhece esses dois peixes? Primeiro aí, sabe qual que é?
Pensa em não. Primeiro é um peixe nativo, tá? Do Brasil, existe aqui na nossa região, tá? É a traíra. A traíra é um carnívoro, tá? E o segundo é um peixe africano, né? Veio para o Brasil, se deu aqui muito bem, né? É a tilápia. Então, uma traíra e uma tilápia, certo? Uma traíra e uma tilápia. Realmente, traíra é carnívora, tá? E tilápia se alimenta principalmente de vegetal, apesar de que ela come um pouco de animal também, tá? Mas predominantemente vegetal, tá bom? Questão também boa para cair, viu? Questão boa para cair, tá? O álcool 70% é uma ferramenta importante na prevenção de infecções virais, mas sua eficácia depende da estrutura do vírus e de outros fatores, como concentração, tempo de exposição e tipo de superfície. Bom, o álcool 70% é mais eficaz contra que tipo de vírus? Gente, álcool 100% não é muito eficaz, não, tá? Você pode achar que o álcool 100%, 90% seria melhor. Não é, não, tá? Que para o álcool entrar dentro do organismo, ele tem que ter água, tá? Tem que ter água. Para o álcool entrar, passar ali e tal, ele tem que ter água. E o álcool sem água, ele fica difícil de entrar nos organismos, tá certo? Álcool puro tem dificuldade de entrar nos organismos. Então, melhor é o álcool 70, tá? Ele funciona melhor numa diversidade maior de casos, tá? O álcool 70% é mais eficaz contra vírus. Vírus procariontes. Ué, não existe isso, não. Vírus não tem esse negócio de procarionte e eucarionte, não, tá? Vírus que tem DNA, nada a ver. Vírus que tem RNA, nada a ver. Vírus que tem envelope lipídico, exatamente. Então, você tem lá o material genético, aí você tem um envelope de proteína que é chamado capsídeo. Então, aqui é o material genético, tá? Pode ser DNA, pode ser DNA, pode ser RNA, isso não é o problema, tá? E você tem um envelope proteico, tá? Um envelope proteico chamado capsídeo, proteína. Todo vírus é assim, né? Tem um capsídeo de proteína, um DNA ou RNA lá dentro. Agora, alguns vírus têm um envelope lipídico em volta. Um envelope lipídico em volta, tá? Então, esses vírus que têm envelope lipídico, o que acontece? Álcool dissolve lipídios. Álcool dissolve lipídios. E esse envelope lipídico é muito importante para o vírus entrar dentro da célula. O vírus precisa desse envelope lipídico para entrar dentro da célula. Por exemplo, o vírus da COVID, né? Ele tem aqueles espinhos lá, aquelas proteínas spike, né? No envelope lipídico, que servem para entrar dentro da célula. Então, se o álcool dissolve lipídio, o álcool tira esse envelope lipídico, o vírus não consegue invadir a célula, tá? Então, é muito eficaz contra esses vírus que têm envelope lipídico. Contra os outros, não é tão eficaz. Tem uma certa eficácia? Tem, tá? Mas não é a mesma coisa, tá? O álcool 70 é mais eficaz contra vírus que têm envelopes lipídicos, certo? Que possui genoma muito grande. Não tem nada a ver, né? Genoma, material genético, não tem nada a ver, tá? Então, isso aqui é uma questãozinha, ó, bem... Ô, modéstia à parte, modéstia à parte. Questõezinhas muito cara de Enem, né? Muito cara de Enem, tá?
Estou tentando caprichar ao máximo, tá, gente? Estou doido para acertar uma questão dessas aí do Enem, vai ficar bom demais, certo? Nós já fizemos uma questão aí para trás sobre literatura, né? Falamos da obra Macunaíma, que citava a malária, né? E agora vamos pegar outra obra, né? O Guarani de José de Alencar, tá? O trecho abaixo pertence à obra O Guarani de José de Alencar. O autor se caracteriza por descrições detalhadas do ambiente em que a obra se desenrola, que é a região do litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. Era uma floresta imensa e fechada, com altos e espessos troncos de árvores, cobertos de musgos e de lianas. Lianas, cipós, trepadeiras, tá? O sol mal penetrava as densas folhagens e o ambiente estava cheio de uma umidade constante. As árvores, de um verde profundo, pareciam murmurar contra o vento, e o aroma da floresta era uma mistura de terra molhada e flores exóticas. O som contínuo dos pássaros e dos insetos completava a sinfonia natural daquele lugar. Gente, José de Alencar, descrições mais que detalhadas. Você quase enxerga a floresta, né? Você quase sente o cheiro, né, da terra molhada, tá? Então é assim, muito prolixo, né? Ele estende, em vez de falar, ah, floresta tal, não, conta a história toda, né? É bacana a gente perceber isso em obra literária. O bioma retratado é qual? O bioma retratado é qual? Tá? Floresta Amazônica. Não, você está doido? Tá? Litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, compadre. Ah, não li, não. Não li, não. Eu pulei essa parte. Não pode, gente. Não pode, tá? Não pode, tá? Você só pula se o trem tiver gigante, maçante, tá? Confuso, tá certo? E você perceber que não vai precisar de nada daquilo. Mas essa informação aqui é primordial. O que que tem no litoral de São Paulo e Rio de Janeiro? Tá? Floresta Amazônica? Não. Zona dos Cocais? Não. Isso é lá Piauí, Maranhão. Floresta de Araucária? Paraná, principalmente Paraná, Santa Catarina. Cerrado? Não. Cerrado é o Brasil Central, tá? Mata Atlântica. Mata Atlântica, certo? O romance, né, o Guarani, se passa então na Mata Atlântica, tá? Dessa região aí, entre Rio e São Paulo aí, que o romance acontece, tá? Entre Peri e Ceci, né? Peri e Ceci, né? Os personagens principais aí da obra o Guarani, tá? A questão tranquila demais, tá? Se você percebeu esse litoral de São Paulo e Rio de Janeiro e errou, então você está precisando aprender o mapa do Brasil, né? Você está precisando aprender o mapa do Brasil. E muita gente tá, viu? Muita gente tá. Muita gente não sabe onde é que ficam os estados, as capitais, esses negócios, não, tá? É problema, viu? Probleminha. Ah, mas decoreba, né? Mas é importante. Até para o seu dia a dia, pô, tá? Até para o seu dia a dia. Tá falando, aconteceu um negócio lá em Piauí. Ah, nem sei onde é que fica Piauí. Não, pera, tá? Um pouquinho de informação é importante, né? Questão 10. As células-tronco, que são aquelas células que podem originar outras células de outros tipos, né? Estão presentes no embrião, chamadas células-tronco embrionárias, e até mesmo em tecidos adultos. Algumas células-tronco são ditas totipotentes. Totipotentes. O que é isso? Que elas podem dar origem a todo tipo celular da espécie a que pertencem, tá? Então, as primeiras células-tronco nossas são totipotentes. Elas podem dar origem a tudo. A partir do momento que forma os folhetos embrionários, a partir do momento que forma os folhetos embrionários, o que acontece? Já não pode dar mais origem a tudo. Então, mesoderma, por exemplo, dá tecido muscular, tá? Ectoderma dá tecido nervoso, mas não dá tecido muscular. Ectoderma dá tecido nervoso, não dá muscular.
Mesoderma dá muscular, não dá nervoso, tá? Então, a partir do momento que formos folhetos embrionários, aí já, tá? Não dá origem a tudo mais, não. A gente chama de pluripotente. Na espécie humana, após a implantação do embrião no útero, ué, células-tronco que darão origem a partes do corpo do embrião, que darão origem a partes do corpo do embrião, e que são todas totipotentes, estão presentes na fase de. Então, eu vou excluir segmentação, porque segmentação é a divisão do zigoto, isso é na tubuterina, isso é na tubuterina. Vou excluir mórula, que a mórula também é na tubuterina e chegando no útero. A partir da implantação, após a implantação, é blástula, gástrula ou neurula. Blástula, gástrula ou neurula. Na gástrula, já forma folheto embrionário. Então, elas não são totipotentes mais. Algumas até podem ser, mas nem todas. Não são todas totipotentes, não. Certo? Porque na gástrula já estão se formando folhetos embrionários. Tanto que a gástrula é conhecida também como fase de formação dos folhetos embrionários. Tá? Então, é ectoderma, endoderma, mesoderma, forma na gástrula. E neurula vem depois da gástrula. Então, já tem os folhetos embrionários também. Então, ó, elimino segmentação e mórula, porque é antes da implantação do embrião no útero. Eliminou gástrula e neurula, porque as células já não são todas mais totipotentes, já se transformaram em folhetos embrionários. Então, sobrou blástula. Agora tem um detalhe. A blástula de mamíferos, tá? Nós, inclusive, ela tem dois tipos de células. Elas têm células em volta, tá? Elas têm células em volta. Essas células em volta não vão dar origem ao embrião. Essas células em volta vão dar origem, por exemplo, à placenta. Essas células em volta. Está ficando meio torto aqui, mas tá bom, né? Então, essas células em volta dão origem, por exemplo, à placenta. As células que dão origem às células-tronco, que vão dar origem às partes do corpo do embrião, tá? As que vão dar origem às partes do corpo do embrião estão aqui dentro. Elas estão dentro da blástula, tá? São essas aqui, ó. Tem um bandinho de células aqui dentro, chamado de massa celular interna. Essa massa celular interna, conhecida também, massa celular interna, como embrioblasto, é que são as células que vão dar origem ao embrião. Essas é que vão dar origem ao embrião. Conforme está falando aqui, ó, as células troncos que darão origem a partes do corpo do embrião. São essas aqui. Então, essas são totipotentes. Até aqui, essas células são totipotentes. Até aqui. Passou para a gástrula, já formou folheto embrionário, já não é totipotente mais. Tá? Então, super detalhe aqui de embriologia. Tá certo? Embriologia é raro de cair no Enem, tá? Mas célula-tronco eles gostam. Célula-tronco eles gostam. Tá? Essas células que podem dar origem a outras células do organismo. Células-tronco eles gostam. Viu? Questão 11. Fungos do gênero Cordyceps são parasitas conhecidos por infectarem insetos e outros artrópodes. Eles têm um ciclo de vida bastante intrigante e complexo, caracterizado por sua relação parasitária com seus hospedeiros. Em muitos casos, os cordyceps manipulam o comportamento do hospedeiro de maneira a facilitar a disseminação dos seus esporos. Olha só, o inseto, por exemplo, está contaminado com cordyceps,
O Cordyceps toma conta do sistema nervoso do inseto e o inseto não domina mais seu comportamento. É aquela história do zumbi, né? Tem até uma série aí, né, televisão aí, essas séries, né, de internet, né, streaming, né, que você vê essa história aí, né, baseada nos cordyceps, né. Então é aquela meio zumbi, né, aquela história de zumbi, tá certo? Então ele entra no inseto e ele passa a coordenar o sistema nervoso, tá? Então, por exemplo, alguns fungos podem fazer com que o hospedeiro suba a uma altura específica antes de morrer. Aí, na hora que ele morre, né, e decompõe aquele negócio todo, libera os esporos que estão dentro dele, ajudando a garantir que os esporos possam se espalhar mais amplamente, tá? Como esses cordyceps estão famosos aí por causa dessas séries aí, né? Uma boa coisa para perguntar aí no Enem, né? Aí eu fiz uma perguntinha aqui, meio malandra, né, sobre característica de fungo, né? De uma maneira geral. Uma das características das células do fungo cordyceps, né, é ausência de núcleo verdadeiro. Não, não. A ausência de núcleo verdadeiro é procariota. Fungo é eucariota. Presença de pigmentos fotossintetizantes. Não, fungo não faz fotossíntese, não. Existência de uma parede celular de quitina. Correto. Porra, mamãe, quitina não é aquele negócio de inseto, artrópode, não sei o que lá mais? Sim, mas o fungo também tem parede de quitina, tá? Tem parede de quitina. O artrópode, né? Que é parasitado aí, o inseto, o artrópode, que é parasitado, tem esqueleto de quitina. E os fungos, de uma maneira geral, quase todos, têm parede de quitina. Só fungos aquáticos que têm parede de celulose. Tá? Poderia parecer uma pegadinha aqui, mas está certinho. O armazenamento de nutrientes na forma de amido. Não, é na forma de glicogênio. Fungos armazenam glicogênio, tá? A incapacidade de formar esporos haploides. Não, só forma sim, ó. Todo esporo é haploide. Em princípio, todo esporo é haploide. Falou que é para espalhar os esporos, esporo é haploide, igual gameta, tá? Só que gameta fecunda, né? Esporo germina, tá certo? São as diferenças, tá? Mas fungo tem parede quitina mesmo. É uma coincidência, né? Porque os artrópodes também têm. O cara podia pensar, pegadinha, nossa, não, né? Tá certinho. Tá? E a última, em uma pesquisa médica envolvendo pacientes que sofram de uma determinada condição comportamental, como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, tá? Gente, escolhi uma condição comportamental, tá? Escolhi uma que é bastante conhecida, né? É o TDAH, certo? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, uma pesquisa médica envolvendo pacientes que sofram, né, de TDAH, em que se deseja verificar a eficácia de um novo tratamento, tá? Não quer dizer que é medicamento, tá? Pode ser terapia, pode ser um monte de coisa, tá? Tá certo? Não quer dizer que é medicamento. Pode ser desnecessário. Pode ser desnecessário, tá? Numa pesquisa dessa aí. O que pode ser desnecessário? Ou seja, as outras alternativas são necessárias. As outras são necessárias, né? Então, isso vai ajudar a te responder. A divisão dos pacientes em grupo experimental e grupo controle. Certíssimo. Você tem um grupo controle, que você vai fazer os tratamentos convencionais, tá? Que já existem, e o grupo experimental, onde você vai aplicar o novo tratamento. Aí vai ver se o novo tratamento é melhor do que os que já existem, etc. E tal, tá? Você não vai deixar o grupo controle sem tratamento nenhum também, não, né? Aí não, tá? O grupo controle vai ficar recebendo o tratamento convencional e o grupo experimental vai fazer o novo tratamento para a gente ver e comparar, tá? Um número de pacientes que permita análise estatística, correto. Você não pode fazer isso com um paciente só, não.
tá? Aí eu tenho um paciente de TDAH, aí eu fiz tal coisa, ele melhorou. Ah, essa foi por causa dessa coisa, não. Pode ser um monte de coisa, pode ser um monte de situação, tá certo? Pode ser um monte de situação, tá? Assim, existem trabalhos científicos envolvendo um paciente só, mas não desse tipo aí, tá? Não desse tipo aí. Existe trabalho científico que envolve um paciente só, que a gente chama estudo de caso. Estudo de caso, tá? Vou pegar o caso do indivíduo e vou descrever lá o que aconteceu com ele. Mas esse tipo de verificar a eficácia de um tratamento pode ser feito com o indivíduo só não, tá? Obter o consentimento informado dos participantes. Perfeito. O indivíduo que vai participar da pesquisa, o paciente, ele tem que ser informado direitinho de tudo que vai ser feito, tá? E tem que consentir, tá? Então, isso chama consentimento informado. Vocês vão ouvir falar isso demais na faculdade, viu? Considerar o impacto ético da pesquisa sobre a privacidade do paciente. Certíssimo, tá? Tem que considerar, sim, o impacto ético sobre a privacidade do paciente, certo? E exames de imagem extensivos, ou seja, de todas as partes do corpo. Não, é claro que não, tá? Eu estou estudando lá TDAH, vou fazer radiografia, ultrassom, ressonância do pé do sujeito, né? É desnecessário, tá certo? É desnecessário, tá? Aí teve um comentário aqui, né? Perfeito, comentário perfeito. Cara de questão das ciências médicas. Cara de questão das ciências médicas, perfeito. É assim. Mas pode aparecer no Enem também, porque o Enem tem a coisa de metodologia científica. Então, isso aqui é metodologia científica. Quando a gente faz o experimento, a gente tem que procurar, sempre que possível. Às vezes não é possível, que eu falei, estudo de caso, é um indivíduo só. Então, você não tem experimental controle. Mas é ter grupo experimental controle, um N, um número de pacientes, um N, tá? Um número de pacientes que permita a análise estatística. O consentimento informado faz parte da ética, tá? E a questão da privacidade dos dados do paciente, certo? Inclusive, gente, se tiver uma foto, né, do grupo de pacientes, não pode aparecer o rosto nem nada disso. Aí tem que borrar o rosto, né, tal, tem aquelas coisas que tem que fazer, tá? Se você fez uma pesquisa, né, não pode ter uma maneira de alguém ler a pesquisa, né, uma ficha, por exemplo, e o nome do paciente está lá. Não pode, tá? Ou dados que permitem identificar quem é o paciente. Não pode, tá? Geralmente, quando você faz a pesquisa, você tem uma folha com esses dados, você descarta isso e isso aí é sigiloso, tá? Não pode ter acesso a isso, não. Então é isso aí, as 12 questões, né, que estavam faltando eram essas aí, né? Deu 1 hora e um tiquinho, tá? Beleza, 100%, tá? Então é isso, tá? Por hoje é isso aí. Fechou? Essas aqui a gente já resolveu na aula passada, as outras também, tá? Então eu vou subir essa aí para o canal e vai estar lá parte um, parte 2, certo? E vou colocar, então, esse material aqui, com essas marcações, tá? Sempre tem, tá, gente? Lá na aula um, na aula 2, pode olhar que tem um link lá com o material utilizado. Beleza? Parar